E aí, para quem não me conhece, sou o Zay e você está no meu canal Fala Zion. E essas são as minhas redes sociais, provavelmente elas vão estar aparecendo no decorrer do vídeo aí. E você pode nos seguir lá no Facebook, na página oficial do canal. E também eu estou diariamente atualizando os stories lá no Instagram. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram. Vai ser um prazer ter você lá, beleza? Se você não é inscrito do canal, antes de começar esse vídeo, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário também no decorrer do vídeo, se você concorda com a ideia ou não, beleza? E eu recebi umas 3, 4 perguntas com relação qual é o meu ponto de vista com a atualidade da igreja hoje. E eu vou fazer alguns vídeos aí colocando alguns pensamentos, como que eu vejo. Por eu ser criado dentro de um lar evangélico, no fundo de uma igreja, sendo filho de pastor desde que me conheço por gente, a gente acaba se deparando com algumas situações dentro do cotidiano da igreja que às vezes é preocupante. Uma das coisas que eu percebi nessa trajetória da minha vida é exatamente o rodízio que existe. Já te explico a ideia. A questão do rodízio que eu me refiro é assim: você pode pegar qualquer igreja, principalmente essas tradicionais, e você passa hoje lá e você marca o rosto dessas pessoas. Daqui 4, 5 anos você volta lá, ou você fica esses 4 anos para analisar, você vai perceber que só vai permanecer dentro da igreja aquelas pessoas que tiveram algum cargo, que foram promovidas pelo ministério e de alguma certa forma estão sendo usados seus talentos, seus dons lá dentro. Você vai encontrar essas pessoas lá. Mas durante esse período de 4, 5 anos, aqueles que não conseguiram se destacar em algum ministério ou algum talento, 80% dessas pessoas você não irá encontrar mais dentro dessas igrejas. A maioria estão paradas, outras estão desviadas, outras estão em outras igrejas e provavelmente outras abriram outras igrejas. Isso quer dizer o quê? Que a igreja ela se tornou um rodízio de pessoas. E isso é preocupante. O que a igreja hoje precisa não é de mais ou novos mecanismos, ou novas estruturas organizacionais, ou talvez mais métodos modernos de crescimento. Ela realmente precisa de homens e mulheres que realmente Deus possa usá-los. Isto é, homens e mulheres de oração, compromissado com o reino. Eu vou ser bem claro para você, o Espírito Santo, ele não age através de métodos de crescimento, mas ele age através de homens e mulheres de oração. Afinal, a igreja ela não é uma corporação sofisticada com uma cruz fincada no seu teto ou no pátio. Antes de tudo, é um ministério, é o corpo de Cristo. Afinal, a igreja ela não pede ajuda ao governo, não consulta a bolsa de valores, isso para receber alguma sugestão financeira, pelo menos não deveria. E também não era de se pedir apoio a organizações financeiras seculares e nem corre atrás de ricos, aqueles que têm um poder aquisitivo maior, para que ela venha se sustentar. A igreja ela é sim uma entidade espiritual construída e sustentada por Cristo, que é o cabeça. Um capelão chamado Richards, do Senado dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: no início a igreja ela era uma comunidade de homens e mulheres totalmente centrados em Cristo. Então a igreja ela mudou-se para a Grécia, aonde lá ela se tornou uma filosofia, e em seguida mudou-se para Roma, aonde se tornou uma instituição. Depois disso ela mudou-se para a Europa, aonde se tornou uma cultura, e por fim ela mudou-se para o continente americano, onde ela se tornou uma empresa, que é o que a gente mais vê hoje. Só o nome de igreja, mas a sua essência se tornou uma empresa. Até eu costumo dizer que aos domingos o espírito de consumismo é muito alimentado, maioria das vezes dentro das igrejas. Por quê? Já vou te explicar. Consumismo ele é um espírito. No domingo, provavelmente no sábado ou domingo, as famílias se preparam, as famílias que não congregam, que não têm igreja, que não fazem parte de uma igreja, elas se arrumam, se preparam para irem às compras, principalmente no shopping das grandes cidades. Isto é, alimentar um espírito de consumismo que está sedento dentro do ser humano. De contrapartida, as famílias cristãs estão na mesma pegada. Estão indo ao shopping? Não. Elas estão indo à igreja,
mas alimentar o mesmo espírito de consumismo, que seria o quê? Ir na igreja para fazer barganha, melhorar de vida, melhorar de carro, melhorar de casa, melhorar de tudo, entendeu? O espírito de consumismo que está dentro de um shopping sendo alimentado é o mesmo que está dentro das igrejas hoje em dia sendo alimentados também. É o mesmo espírito de consumismo, só muda o rótulo. Igreja, shopping. Igreja, lojas. Entendeu? Porque a maioria das vezes você pode ver que os líderes das igrejas se tornaram líderes mecânicos. A maioria são daqueles que dizem: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E a maioria das vezes esses pastores, até onde eu me incluí algum tempo atrás junto, são massacrados pela profissionalização do evangelho ou do ministério pastoral. E isso não é a mentalidade do escravo de Cristo. Afinal, o líder profissional do evangelho que comercializa a fé não tem nada a ver com a essência do que é o evangelho de Cristo. Quanto mais profissional se torna ou deseja ser para vender a fé, mais morte espiritual é gerado. De acordo com Efésios 4:32, Mateus 18:3, Salmo 42 do 1 a seguir, não existe compassividade espiritual, não existe anseios profissionais por Deus. Afinal, a atividade de um líder espiritual ou de um pastor, conforme é o que a gente está falando, é exatamente negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Cristo. Isto é, todos os dias. Vem cá, me responda uma pergunta. Como é possível carregar uma cruz profissionalmente? Como é possível defender uma fé em Cristo profissionalmente? Como é possível se embriagar de Cristo diariamente, profissionalmente? 2 Coríntios 4:7, foi-nos concedido transportar o tesouro do evangelho em vasos de barro. Sabe para quê? Para que a excelência do poder seja Deus. E aí vem outra pergunta: existe forma de você ser um vaso de barro profissionalmente? Eu vou partir para o final do vídeo dizendo o seguinte: o discernimento bíblico ele deve superar o planejamento secular e a mentalidade corporativista. Isto é, pense de modo espiritual. Decisões planejadas e cuidadosas devem ter origem exatamente na palavra de Deus e não em opiniões humanas, jamais. Isso quer dizer o quê? Devemos se ater à Bíblia e não a métodos humanos e não a maneiras humanas, como a gente viu o neopentecostalismo trazendo, introduzindo essa onda de novidades e atrações que levou o evangelho de Cristo se tornar banal nos tempos que vivemos hoje. Afinal, o que mais vemos falar hoje em dia no meio evangélico é a tal da teologia da prosperidade, onde trouxe uma desgraça para o meio cristão. É preciso haver mudanças fundamentais e criteriosas a fim de fundamentar e neutralizar os efeitos da erosão provocada por esta onda neopentecostalismo e teologia da prosperidade, e tanta meninice, tanta achumas e tantas ideias novas que infelizmente não levou a nada. E eu vou encerrar o vídeo dizendo o seguinte: coloca uma coisa na sua cabeça, você que é membro ou se você é algum líder de alguma igreja, não somos profissionais da fé, não podemos comercializar a fé, nós devemos deter essa onda e que você seja uma atalaia onde você se encontrar, seja qual for a sua denominação, a sua igreja a qual você frequenta, se você está parado ou não, mas que você possa ser uma atalaia e que seja um instrumento do céu na terra para que a gente possa ver o triunfo da igreja de Cristo, beleza? E